Glória a Deus, Deus é muito bom. O nosso ministro dessa noite, para você que não conhece, é a segunda vez que ele está pregando aqui, quer dizer, não nessa igreja, né? Mas no Verbo Porto, é a segunda vez e a primeira vez no nosso templo novo. O nome dele é Daniel Lima, ele é lá de Aracaju, no Brasil, mas ele congrega em outra cidade, que é Itabaiana, na igreja Verbo da Vida, auxiliando o pastor Joselito Rezende. E ele é uma bênção, ele está vindo aí de uma reunião global de evangelistas e ele tem muita coisa para falar para você, mas eu não vou tomar o tempo dele, eu vou deixar ele também falar um pouquinho e eu espero que você tenha o seu coração aberto nessa noite, amém? Amém, queridos, graça e paz, você está feliz nessa noite? Amém? Antes da gente começar a falar um pouco, eu queria que você fechasse seus olhos e agradecesse a Deus um pouco. Pai, nós te agradecemos pela presença tão tangível e palpável nesse lugar. É claro, Senhor Jesus, para mim que há algo que o Senhor quer comunicar a nós, mas também é claro, Senhor Jesus, ao meu coração todos os dias que o Senhor ainda assim deseja que paremos um pouco só para apreciar a Tua presença. E é nessa noite nós abrimos o nosso coração, declaramos, Pai, que a Tua presença real, verdadeira, é rica, eficiente e eficaz para poder tocar o nosso coração nos pontos que nós não conseguimos de forma natural. Levantamos, Senhor Jesus, o nosso coração e pedimos, Pai, que essa presença, Pai, não somente se manifeste, mas também seja ardente em nossos corações no dia a dia. Ao sairmos dessa igreja, ao irmos para nossa casa, trabalho, sentindo todo momento essa presença, Pai, manifesta aqui nesse lugar. Assim nós cremos, assim declaramos. Em Jesus. Amém, queridos? Você está feliz nessa noite? Obrigado. Grupo Louvor. Queridos, eu quero me apresentar bem rapidamente, né, para você. E antes de me apresentar, eu queria só falar algo bem rápido. Eu sei que geralmente num culto da semana a gente tem a tendência de sentar um pouco mais atrás, já porque já chegou no horário, mas eu queria pedir a você que sentasse um pouquinho mais na frente. Se você puder, venha mais para cá, mais para perto. Eu posso dizer para você, vim de outros lugares do Brasil, do mundo, mas eu não mordo não, viu? Eu quero que você se sinta à vontade, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus vai comunicar ao seu coração vai ser verdadeiramente impactante para a sua vida. Eu não quero que você perca nada, amém? Então, queridos, como fui apresentado, meu nome é Daniel Lima, sou, na verdade, inicialmente eu vou falar um pouco sobre a minha pessoa, né? Sou um amigo pessoal de Mateus, de pastor Mateus e Ana Luísa. Nós compartilhamos aqui de uma amizade aí de anos mesmo. Nós nos encontramos na igreja lá em Sergipe, em Aracaju, há anos atrás. Eu e Ana Luísa, nós nos formamos juntos no Rema e hoje essa parceria ultrapassa até os próprios oceanos, né? A gente já tem uma amizade até mesmo de estarmos perto do outro, né? Eu e o pastor Mateus e Ana Luísa, tanto lá no Brasil quanto aqui. Eu quero começar agradecendo a vida de vocês. Obrigado por confiar em mim, obrigado por me receber na casa de vocês. Para mim é uma honra, sempre que eu venho para cá, estar perto de vocês. Agradeço também ao pastor Márcio, né? Quero agradecer aqui de púlpito a ele, porque é um homem de Deus, um homem que tem feito um trabalho sério aqui na igreja. Eu quero pedir a vocês, queridos, que o que vocês puderem fazer, sei que eu sou de fora, mas me sinto na liberdade de fazer isso. O que você puder fazer para honrar a vida dos homens e mulheres de Deus que alimentam a vida de vocês diariamente aqui nesse púlpito, façam. Tanto com palavra, tanto com uma oferta, tanto com um tempo específico, seja como tiver no seu coração, mas honre a vida deles, porque o que eles têm feito aqui é literalmente derramado do tempo deles, da vida deles, para trazer para vocês algo que Deus tem para você, amém? E
Para me apresentar rápido, como eu falei, sou nascido em Aracaju, mas eu faço parte da Igreja Verbo da Vida em Itabaiana. Sou diretor do Centro de Cura de Itabaiana e também líder da Secretaria de Missões e do Departamento de Evangelismo lá na minha cidade, né, na cidade que hoje eu faço parte. Além disso, eu trabalho em um ministério que faz cruzadas evangelísticas no Brasil e no mundo. É o ministério do evangelista Rubens Cunha. Ele é um goiano, né, nascido em Goiás, mas morou nos Estados Unidos por um tempo. E hoje ele retornou, né, desde 2018 ele retornou aos Estados Unidos, mora lá, mas ele faz cruzadas evangelísticas no Brasil inteiro e em outras partes do mundo. Talvez você que está aqui, você diga assim, mas o que é uma cruzada evangelística? O que significa isso? Uma cruzada evangelística nada mais é do que uma junção, uma reunião do maior número de pessoas possível para escutar o Evangelho de Jesus Cristo, receber uma palavra de Deus, poder ter a oportunidade de levantar a sua mão e receber Jesus como Senhor e Salvador. Além disso, também nós oramos por cura, oramos por libertação, milhares de pessoas têm sido libertas, nós literalmente alcançamos cidades para Jesus. Nós temos feito vários eventos nas cidades do interior do Nordeste, principalmente. Esse ano a gente também está indo para o Amazonas, nós vamos estar fazendo 3 cruzadas no Amazonas, uma delas lá na fronteira já com a Colômbia, com o Peru. E eu estou vindo aqui agora, como foi falado, de uma conferência agora em Amsterdã, onde teve um encontro com os maiores ministérios evangelísticos do mundo. Queridos, eu posso dizer para você que gera expectativa no seu coração para o que Deus vai fazer nos próximos anos. Talvez o que você tem visto nas notícias, o que você tem visto no mundo, o que você tem visto por aí afora, seja que Satanás está avançando o reino das trevas e fazendo o reino dele conhecido para todos. Mas talvez, a nós olhando isso, ao vermos esse tipo de avanço, nós paramos de ter um pouco de esperança. Mas Deus está trabalhando nos bastidores. E eu quero dizer para você que o que Deus está fazendo através da vida de pessoas e ao redor do mundo, tem coisas que eu fiquei sabendo lá, ministérios que têm alcançado lugares que a gente nem imagina, que um avivamento literalmente está acontecendo naquele lugar. E às vezes a gente nem sabe porque não é noticiado, sabe? O jornal daqui de Portugal não vai passar, a BBC não vai passar, lá no Brasil a TV Globo não vai passar os milagres que Deus está fazendo, mas o Deus está se movendo nessa terra. Deus está alcançando pessoas, Deus está avançando o reino dele ainda muito mais do que próprio Satanás. E eu não quero que você perca a sua esperança no que o Evangelho representa. Guarde seu coração para isso. E falando dessa área de avivamento, hoje é o tema da minha ministração, é esse. Nós vamos estar falando sobre o avivamento, sobre o derramar do poder de Deus. E eu queria começar, na verdade, fazendo uma oração. Nós possamos nessa noite, né? Porque é até estranho para mim toda vez que eu vou falar noite, mas eu olho para fora, tá claro ainda. Lá no Brasil não é assim. Quando você fala noite, é noite. Mas, como eu estava falando, nessa noite, eu quero que você abra o seu coração, porque eu acredito que hoje nós vamos ter uma oportunidade de colocar em prática aquilo que nós vamos escutar nessa noite. Amém? Pegue sua Bíblia, você trouxe ela nesse momento. Se você trouxe sua Bíblia de papel, você levanta ela ao Senhor. Se você não trouxe papel, mas trouxe celular, tablet, levante ele ao Senhor, não tem problema. Mas só levante a sua Bíblia e diga assim: esta é a palavra de Deus. Ela é rica e eficaz para alcançar a minha vida. E hoje eu a recebo com mansidão e com expectativa. Que ela transforme a minha vida hoje. Eu sou o que ela disse que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. Eu posso o que ela disse que eu posso. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, queridos, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler uma história nesse momento. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 13. Nós vamos ler até o verso 32.
Essa é uma história que nem muitas pessoas leem ou até comentam quando se trata sobre a morte e ressurreição de Jesus, porque no momento que Jesus morreu e ressuscitou, realmente é a parte mais importante. É o que aconteceu na cruz e o que aconteceu no túmulo, ou seja, é a morte e a ressurreição. Mas tem algumas chaves, algumas coisas que acontecem durante esse tempo, entre esse período, que nós, muitas vezes, se não atentarmos, se não lermos no que a palavra de Deus fala, nesses contextos, nós perdemos pedras preciosas do que se trata uma vida para com Deus. Amém? E hoje eu quero falar um pouco sobre avivamento, mas talvez a palavra que eu vou trazer para você nessa noite seja de uma forma diferente. O tema daquilo que eu quero ministrar hoje se chama o avivamento silencioso. Talvez esse seja até duas palavras que não se encaixam quando se fala de avivamento e silêncio. Mas eu quero explicar para você nessa noite do que se trata isso. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar, porque Deus tem a nos comunicar através da sua palavra o que Ele quer dizer com isso. Você abriu a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, no verso 13. Amém? Eu posso ler? Então vamos ler a partir do verso 13 do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 13 até o 32. A Bíblia diz: naquele mesmo dia, 2 deles, que estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante do povo. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram em casa bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram de ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. E não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado em qual estavam indo, Jesus fez como quem ia ali adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eu quero que você repita assim comigo: não estava queimando o nosso coração. Queridos, quando nós lemos essa história, nós entendemos algo específico com relação à história de Jesus. Nós entendemos que no contexto daquela época, Jesus ele estava trazendo para Israel, trazendo para o mundo
uma reconciliação entre Deus e o homem. Mas talvez para nós é muito mais fácil entender que Jesus viveu uma vida disponível, disposta a cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Só que para aquela época, para as pessoas que ali estavam, não era fácil, não era tão simples entender quem era Jesus. Muitas pessoas chegam e dizem assim: se fosse na minha época, se eu tivesse na época de Jesus, seria diferente. Eu não tratava Jesus como os discípulos trataram. Eu não tratava Jesus como as pessoas tratavam. Se eu tivesse na época de Jesus, eu seria diferente. Eu iria dar tudo que eu tinha para Jesus. Mas sabe, queridos, naquela época, quando Jesus chegou aqui à terra, o homem estava totalmente separado de Deus. O homem não conhecia nem reconhecia mais a Deus. E ao fazer isso, e ao não reconhecer mais Deus, e a não entender mais quem Deus foi difícil até mesmo para os apóstolos, até mesmo para os discípulos de Jesus que apostaram nas suas ideias. Foi difícil até para eles verdadeiramente acreditar nas suas palavras. E o que acontece é que aqueles dois rapazes seguiam a Jesus. Eu não sei se ele fazia parte dos 70 ou se fazia parte dos 120 que ficaram até o batismo no Espírito Santo em Jerusalém. Mas eu sei que aqueles dois rapazes, um deles chamado Cleopas, estavam andando na estrada sem esperança. Estavam andando na estrada desesperados, ou seja, sem esperança, entristecidos, com o coração totalmente afastado do que realmente aconteceu. Para nós, aquilo que aconteceu naquela cruz é motivo de festa, mas para aqueles homens, o que aconteceu naquela cruz foi motivo de tristeza. E o que eu preciso entender nessa noite, juntamente com você, é por que aqueles rapazes não conseguiram enxergar Jesus. Por que aqueles rapazes demoraram tanto a ver aquilo? E eu quero falar um pouco sobre o que essa história tem a ver com avivamento. Quando nós falamos de avivamento, nós temos a ideia de que avivamento é algo que traz fogo, que traz glória. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos sobre estar avivado, sobre estar vivo, sobre estar firme. Porque isso é que a palavra avivamento significa. Quando nós falamos de avivamento, nós começamos a entender que aquilo que estava morto volta a viver. Quando nós falamos de avivamento, nós dizemos que aquilo que não estava mais funcionando volta a funcionar. E o que aconteceu naqueles dias foi literalmente um avivamento. Jesus morreu e ele voltou a viver. Jesus morreu, mas ele voltou à vida. Ele reavivou. Mas o que acontece durante esses capítulos é que aqueles dois rapazes estavam mortos. Assim eu posso dizer mortos? Eles estavam entristecidos. Sabe, a história nos conta que aqueles dois rapazes estavam olhando para toda a situação e diziam: não tem mais o que fazer. Não tem mais o que eu falar, não tem mais esperança. A esperança morreu naquela cruz. E alguém está dizendo aí que ela está viva, mas eu não acredito nisso. Sabe, queridos, quantas vezes nós não estamos nas mesmas situações que aquele rapaz? Quantas vezes nós nos encontramos na mesma forma que aqueles homens, desenganados? Quando Deus verdadeiramente falou em sua palavra que ele iria morrer e ressuscitar, mas não somente isso. A Bíblia fala que Jesus disse que desde os profetas já tinha sido profetizado isso, mas custou tudo para aqueles rapazes verdadeiramente entender. O que eu posso entender aqui, queridos, ao ler essa história, é que aqueles homens precisavam de um avivamento. Aqueles dois discípulos precisavam voltar à vida. Precisavam entender o que realmente significava o que estava acontecendo. Porque eles não tinham mais certeza de que aquilo que estava fazendo. E sabe, no versículo 31 e 32, que a gente acabou de ler, eu vou ler novamente para você. A Bíblia fala: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Eu vou parar por aqui.
Sabe, queridos, na história que nós lemos diz que enquanto eles estavam andando, os olhos deles foram impedidos de ver Jesus. Eu não posso dizer aqui para você exatamente por que isso aconteceu. Eu já pesquisei, olhei até o original do grego para tentar entender o porquê que Jesus na frente daqueles rapazes, mas os olhos deles foram impedidos de ver. Mas de uma coisa eu percebi, é que aqueles rapazes no versículo seguinte, a Bíblia diz que eles olhavam entristecidos. E sabe, queridos, eu não sei se esse contexto é exatamente disso, mas de uma coisa eu sei, que a tristeza muitas vezes nos impede de ver algumas coisas. Uma coisa eu tenho certeza é que a tristeza tem nos enganado e mostrado para nós uma imagem de Deus errada. Muitas vezes a tristeza tem feito para nós uma imagem de Deus de quem Ele não é. E muitas vezes também da situação que nós nos encontramos. Quando nós falamos do nosso coração, nós falamos daquilo que é mais precioso para nós. E nós não podemos deixar que a tristeza, que a angústia, que a raiva tome o nosso coração. Sabe, queridos, aqueles rapazes não conseguiram enxergar o próprio Jesus que estava na frente deles. Você entende que eu não estou falando de uma personalidade, de uma celebridade mundial. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que cantou em estádios ou até mesmo influenciou certas pessoas em alguns lugares. Eu estou falando do autor e consumador da nossa fé. Eu estou falando do Filho de Deus, daquele que desceu dos céus, veio para a terra, se tornou homem como eu e você, mas sim ainda era Deus. Mas aqueles rapazes não conseguiam enxergar ele. Aqueles homens não conseguiam perceber que na frente deles estava o avivamento. E o que eu entendo disso é o que nos motiva a estar aqui. Quando nós vamos para essa igreja, quando nós vamos para qualquer igreja, o que motiva você a estar aqui? Será que o que motiva você é o fato de você se encontrar com pessoas, se encontrar com um clube social? Será que o que motiva você é talvez porque seus filhos gostam muito da igreja de crianças e você não tem lugar melhor para deixar eles do que ali? Será que o que motiva você estar aqui é o fato de você precisar pagar alguma promessa para Deus e deixar o seu tempo no domingo ou na quarta-feira? O que verdadeiramente motiva você, queridos? Porque aqueles rapazes estavam desmotivados, mesmo estando na frente de Jesus. E é possível sim, queridos, estarmos na igreja. É possível sim estarmos nesse contexto. E ainda assim estarmos desmotivados. Mesmo Jesus ainda assim presente nesse lugar. E nós não podemos fazer com que o nosso coração se entristeça ao ponto de não mais conseguirmos enxergar Jesus na nossa frente. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A situação da sua vida não pode definir o avivamento que você está prestes a receber. Stephen Olford foi um pastor nos Estados Unidos que influenciou milhares de almas. Stephen Olford, ele influenciou nada mais, nada menos que Billy Graham. Quem aqui já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham foi um dos maiores evangelistas que já pisou nessa terra. Billy Graham pregou para mais pessoas em vida do que talvez muitas pessoas já tenham encontrado ou já tenham visto. Billy Graham, ele mesmo dizia que o maior influenciador do ministério dele foi esse rapaz. E Stephen Olford tem uma frase, que é esse pastor Stephen Olford. Ele tem uma frase que diz bem assim: a promessa de um avivamento coletivo não é desculpa para não vivermos um avivamento individual. Sabe de uma coisa? Aqueles discípulos esperavam por um despertar. Eles esperavam talvez por um resgate. E deixa eu explicar de uma forma bem rápida o que é que estava acontecendo em Israel. Aqueles discípulos estavam entristecidos não é somente porque Jesus tinha morrido. Quando Israel foi escravizada por Roma, havia no coração de Israel uma expectativa de receber o Messias. Só que a expectativa de Israel não era uma expectativa espiritual, mas uma expectativa militar.
Israel achava que o Messias vinha para libertar o povo de Roma. E eu entendo porque Israel pensava disso, porque todas as vezes que Deus mandou um libertador, Ele sempre mandava um libertador para tirar o povo de um lugar, para libertar de uma opressão. Mas no caso de Jesus, Ele precisava libertar o povo de uma vez por toda da opressão do inimigo, do maligno. E sabe que aquele momento, quando aqueles rapazes se entristeceram, talvez eles acharam que aquele Messias, que estava sendo tanto declarado, as promessas que falavam sobre eles, e quando Jesus morreu, aqueles rapazes disseram, realmente, Roma ainda vai continuar no nosso pé. Roma ainda vai continuar pisando em nós. Não vai dar certo. E a promessa que eles tinham de uma libertação coletiva apagou a chama de um avivamento individual. A promessa que eles tinham de uma libertação, de um avivamento coletivo entre toda a nação, apagou o desejo deles de serem libertos do pecado e da morte. E é isso, meus queridos, que muitas vezes tem acontecido com nós nesse lugar. Ao virmos para a igreja, nós achamos que o que vai acontecer com a igreja, o culto vai acontecer, mas quantas vezes nós mesmos não temos vindo com expectativa de mudança, de transformação, de sermos verdadeiramente avivados por dentro primeiro. E sabe, queridos, é isso que o pastor Stephen Olford queria dizer, é que nós precisamos deixar o nosso coração avivados por dentro, mesmo se uma promessa de avivamento coletivo ainda não acontecer. O nosso coração ainda assim precisa ansiar. Mas eu poderia fazer uma pergunta nesse momento. Vocês talvez entenderam o ponto que eu quis falar agora. Então, como começa o avivamento individual? Já que é necessário que a gente não deixe o nosso coração focado nas situações e nas promessas de algo coletivo, mas sim, primeiramente, no nosso coração. Como é que começa isso? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, como é que começa o avivamento individual? A resposta é com a exposição à palavra. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 24, no verso 32, que os discípulos, aqueles dois rapazes, disseram um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Queridos, aqueles rapazes começaram a entender que durante a exposição da palavra, o coração dele ardia. Eu não sei, queridos, se enquanto eu falo essas palavras, algo está acontecendo no seu coração, mas toda vez, e eu sei disso, que toda vez que a palavra de Deus é exposta, toda vez que o evangelho é pregado e falado, o nosso coração deve queimar. Ele precisa queimar. E se o seu coração não está queimando quando a palavra de Deus é exposta nesse púlpito, nesse altar, em qualquer altar da palavra de Deus, de duas uma, ou a pessoa que está aqui pregando, ela verdadeiramente está pregando outra coisa, ou talvez você está deixando tudo que está acontecendo na sua vida, tudo que acontece na sua casa, apagar a verdadeira chama do seu coração. Sabe, queridos, em Salmos, no capítulo 1, você pode abrir comigo Salmos, primeiro capítulo, Salmos 1:1. Salmos no capítulo 1, no verso 1, nós vamos ler o verso 1 e 2. A Bíblia diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está diga assim, na lei. Diga assim, a sua satisfação está na palavra. Agora diga como se fosse para Deus agora. A satisfação está na palavra. E nessa lei, nessa palavra, medita de dia e de noite. Queridos, para que você possa avivar qualquer coisa na sua vida, para que você possa vencer uma situação e colocar verdadeiramente o seu coração no Senhor, é necessário se expor à palavra de Deus. Sabe, queridos, todas as vezes que você está na sua casa, você tem uma opção de vir à igreja ou não. Toda vez que você está na sua casa e tem uma opção de assistir o culto ou não, você tem uma opção, vou ser redundante aqui,
Você tem verdadeiramente uma opção de estar avivado ou não. O avivamento começa na exposição da palavra. Quando nós recebemos a palavra, quando nós escutamos a palavra, o nosso coração queima por Deus. Mas o que é que tem feito a gente estar vindo para cá e não estar sendo verdadeiramente avivado? O que que nos faz vir para cá e não reconhecer a presença de Deus? E o pastor Bill Johnson, ele fala um pouco sobre isso. Quem aqui já ouviu falar sobre Bill Johnson? Ele é um pastor de uma igreja chamada Bethel Church, lá nos Estados Unidos. Bill Johnson, ele é um homem de Deus que já influencia milhares, não vou dizer melhor, milhões de líderes no mundo todo. E ele fala uma frase que para mim foi essencial e explica exatamente isso. Se o inimigo não consegue fazer com que nós façamos coisas erradas, ou seja, se o inimigo não nos consegue nos fazer pecar, ele nos tenta fazer cansar de fazer coisas boas. Deixa eu repetir essa frase. Se o inimigo não consegue nos fazer pecar, ele tenta nos fazer cansar de fazer as coisas boas. E assim que começa o entristecimento. É assim que começam as frustrações. É quando nós estamos seguindo a palavra, seguindo os princípios e nada está acontecendo visivelmente. Quando nada do que a gente tem aplicado visivelmente está acontecendo, Satanás começa a jogar no nosso coração. Está vendo? Não funciona. Está vendo? Seu filho ainda não mudou. Está vendo? A sua situação financeira é essa e não vai dar certo. E quando ele começa a jogar esse cansaço, é o primeiro passo para nós irmos em direção ao pecado. Nós podemos até não sermos firmes o suficiente para não pecar, mas o diabo às vezes ele vai usar a estratégia de fazer-nos cansar. E o cansaço nos leva até o pecado. E sabe de uma coisa? Se nós não encontrarmos satisfação na palavra de Deus, nós não vamos desfrutar do avivamento e não há porquê nós estarmos nesse lugar. Se nós não deixarmos a palavra de Deus entrar, mesmo nos dias de mais cansaço, mesmo nos dias de mais problemas, mesmo quando nós não queremos vir, se nós não dissermos a nossa carne e nós colocarmos ela no lugar e dizer, você vai sim, você vai receber, você vai se colocar debaixo desse ambiente, infelizmente, nós vamos estar mês e ano após ano dizendo, Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Me aviva, eu preciso. E passa tempo a gente pedindo a Deus, de alguma certa forma, para fazer alguma coisa, mas nós mesmos não nos movemos para isso. E eu quero finalizar esse momento com uma mensagem que um dia, eu até mesmo acredito que eu já falei isso aqui, na última vez que eu ministrei no ano passado, mas para mim essa história trata exatamente do que se trata esse ponto de estarmos avivados individualmente. Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos, no capítulo 10. E nós vamos ler no verso 17 até o verso 22. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Do verso 17 até o verso 22. A Bíblia diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Diga assim: Jesus olhou para ele e o amou.
Falta só uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido. Afastou-se, diga assim comigo, triste, porque tinha muitas riquezas. Sabe, queridos, quando eu leio esse versículo, eu entendo que aquele rapaz tinha tudo para ser alguém que queria impactar nações com Jesus, queria impactar as pessoas e os lugares onde Jesus ia chegar. Talvez o nome desse rapaz estaria escrito na Bíblia hoje, ou até mesmo um dos evangelhos ou das cartas que ele iria enviar para as igrejas seria dele. Mas o que deixou aquele rapaz fora disso foi porque ele tinha algo na vida dele que o impediu de estar perto daquilo que ele mais queria, que era seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus, mas ele não conseguiu seguir Jesus, porque algo de mais importante tinha para ele. E a primeira coisa que eu entendo aqui é que nós precisamos deixar algumas coisas para que a gente verdadeiramente consiga ser avivado por Deus. Quando Jesus ele fala bem aqui que ele olhou para ele e o amou, eu entendi que existe um padrão na Bíblia, que todas as vezes que Jesus olhava com compaixão para as multidões, para as pessoas, ou ele amava as pessoas, ele amava por causa de algo específico. E eu quero que você abra em João, no capítulo 14, no verso 23. Abra sua Bíblia aí comigo em João 14, Evangelho de João, no verso 14, verso 23. Eu vou ler aqui para você, enquanto você abre. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Sabe, queridos, quando aquele rapaz chegou até Jesus, ele disse para Jesus: Jesus, tudo que você falou, toda a lei e toda a sua palavra, desde adolescente, eu guardo ela no meu coração. Desde sempre eu sigo os princípios da palavra. E aquele rapaz, na verdade, falou para Jesus o que ele queria escutar. Aquele jovem falou a linguagem do amor de Jesus. Quando ele falou que desde adolescente ele guardava a palavra, o que Jesus fez foi olhar para ele e dizer: é esse que meu pai está procurando. É esse que eu amo. Essa é a pessoa que me agrada, que guarda a minha palavra. E aí aquele rapaz, na frente de Jesus, Jesus olha para ele. E agora imagine comigo, queridos, quando uma pessoa está verdadeiramente apaixonada, ela quer que tudo saia da frente para ela estar com ela. Se você parar para pensar, quando você está apaixonado por algo, tudo que está na sua frente você tira. Suas prioridades não são mais prioridades, são secundárias, porque aquilo se tornou nova prioridade. E é dessa forma que Jesus olhou para aquele rapaz. Ele olhou e disse assim: uau, você faz o que eu gosto. Eu quero ficar com você para sempre. E aí Jesus chega para aquele homem e fala: falta só uma coisa então. Vá vender tudo que tem, porque eu quero você para mim. Você guarda a minha palavra. Você faz o que eu amo. Venda tudo que você tem e fique comigo. Mas aquele rapaz tinha algo no coração dele que era mais importante do que Jesus. O que será que está no seu coração que é mais importante que Jesus? O que é que está no seu coração que tem impedido você de ficar só com Jesus? E de Jesus olhar para você? Porque eu sei, queridos, que você aqui tem recebido uma palavra de qualidade. Muitos de vocês, talvez até todos, eu não conheço todos, mas você tem colocado a palavra em prática, tem guardado os princípios, tem não mentido para não dar mau testemunho, não roubado para fazer as coisas certas. Mas o que Jesus queria com toda essa atitude, o que Jesus verdadeiramente quer com uma atitude de um coração que respeita a palavra de Deus, é que alguém possa estar desimpedido para ficar com Ele. Porque no final de tudo se trata de um relacionamento. E sabe, queridos, para finalizar, quero até chamar o grupo de louvor. Por que o título dessa mensagem se chama Avivamento Silencioso? É porque muitas vezes quando nós ligamos avivamento,
há glórias, gritos, explosões, corridas e euforia. Mas o verdadeiro avivamento começa no secreto. O verdadeiro avivamento começa quando queremos Jesus mais do que tudo. Quando entendemos que Ele é para nós e quando nos apossamos dEle como uma palavra viva que desceu dos céus. Conscientes, apaixonados, ardendo em chamas, assim como aqueles jovens no caminho de Emaús. Quando nós falamos de avivamento silencioso, é porque muitas vezes na nossa casa, se nós abdicarmos das coisas, colocarmos Jesus primeiro, às vezes um queimor está acontecendo no nosso coração. Um verdadeiro chamado de Deus para estar mais perto dele está acontecendo. Mas ninguém está sabendo. Ninguém está vendo. Por isso que ele começa silencioso. Mas quando isso sai de um para todos, é que se torna um avivamento coletivo. E aí os gritos, e a euforia, e as glórias e os júbilos começam a aparecer. Mas todo o avivamento coletivo começa no individual. E eu finalizo com essa história. Antes de ontem, na verdade, segunda-feira, eu estava na Capela Moriá, que é lá em Gales, País de Gales. Eu tive a oportunidade de visitar o lugar que aconteceu o avivamento de Gales. Talvez você não saiba de que avivamento foi esse, mas o avivamento do País de Gales aconteceu de 1904 a 1907. Foi um avivamento onde a história conta que as pessoas saíam de suas casas. Era incrível porque os homens trabalhavam 14 horas por dia. A história contava que eles saíam de casa, tomavam banho, pegavam as crianças e a esposa e iam para a igreja, passar 3, 4 horas adorando a Deus. Tudo isso porque um dia um homem chamado Evan Roberts começou a entender que a palavra de Deus precisava ser a única coisa para ele. E a história conta que Evan Roberts começou a entender que Deus era mais do que somente uma Bíblia e os cultos que tinham na igreja. A história conta que Evan Roberts andava na rua, clamando, dizendo: Senhor, aviva, traz o avivamento para esse lugar, fala com esses jovens. E a história conta que ele dizia que o coração dele queimava por Jesus. E Evan Roberts clamou tanto por isso, que um dia aconteceu um avivamento coletivo. Mas um dia um homem começou a clamar por isso individualmente. E o que eu quero dizer para você é: quem sabe você não vai ser o catalisador, quem sabe você não vai ser o protagonista do avivamento que vai acontecer em Porto. Quem sabe você não será aquele que vai trazer para esse lugar uma consciência de quem Deus verdadeiramente é.